Shalom, shalom, povo do avivamento, guerreiros e guerreiras do Senhor, mais uma live poderosa da parte do Senhor, que Deus tem para nossas vidas hoje, e eu creio que assim como esse tema que Deus nos deu, eu creio que nós vamos abençoar a sua vida e ser abençoado também. O que importa é que aquilo que vai fluir dessa live nos abençoe também, venha trazer para nós coisas boas. Um tema que Deus nos dá é uma revelação que Deus traz para nossas vidas, e a gente quer compartilhar isso, e vamos compartilhar isso. Eu peço que você vai ficando na live, comente, divulgue com o maior número de pessoas essa live, amém? Você que vai chegando, vai chamando o pessoal do grupo, vai chamando o pessoal do seu grupo familiar, do seu grupo da igreja, enfim, participe, se movimente aqui, porque eu creio que nós vamos ver aquilo que Deus já deu desde o princípio para nós. Shalom, shalom, missionária Mariana, shalom, shalom. Kelly, tudo bem? Deus abençoe. Vamos convidando o pessoal, estou aguardando aqui. Hoje com o presbítero Wagner. E nós vamos ser abençoados por uma revelação profunda. Eu estava conversando com o presbítero Wagner e Deus falou com ele muito. E como sempre, eu preparei uma apostila para vocês estarem recebendo essa apostila. Se por acaso a live cair, tem acontecido isso, oscilando a internet, eu volto para a gente continuar, dar continuidade. Eu quero já ir fazendo uma oração para nos abençoar, para já estar trazendo a presença do Senhor para esse momento. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti, Deus, para louvar e engrandecer o Seu nome, exaltando o Seu nome nessa live. A terra que cura é algo que nasceu no seu coração. E nós vamos trazer nesse tema, Deus, algo poderoso e extraordinário. Nós não vamos ficar, ó Deus, sem problemas, Pai, sim, mas nós vamos vivenciar coisas grandiosas, ó Pai, grandiosas da sua parte. Nós cremos que a internet vai funcionar perfeitamente, que a rede social vai funcionar perfeitamente, que não vai cair a live, que nós vamos ver o maior número de pessoas recebendo dessa revelação, e que o Senhor, ó Deus, possa estar no meio de nós, ó Pai, para estar trazendo aquilo que o Senhor quer. Espírito Santo, toma essa live, toma o presbítero Wagner que já está chegando, me toma, Senhor, para falar do Teu amor e da Tua graça, e que todas as pessoas que vão receber, ó Deus, desse tema, vamos receber do conteúdo que vai ser dito aqui hoje, possam sentir, ó Deus, o Teu poder falando com elas. Ó Pai, não seja a minha persuasão, aquilo que o Wagner vai trazer, não, Senhor, mas seja o Espírito Santo trazendo cura, libertação, restauração, transformação, entendimento, Pai, que nós possamos receber, ó Pai, como instrumentos do Senhor, aquilo que os céus querem falar na terra, através desse tema poderoso, em nome de Jesus. Amém? Graça e paz, graça e paz. Miriam, Deus abençoe, Deus abençoe. Shalom, deixa eu ver se o Wagner já está aqui. Eu vou chamar o presbítero Wagner. Shalom, meu filho. Shalom, shalom, pai. Só um minuto eu virar aqui. Bota a câmera aí. Isso, garoto. Isso aí. Como é que você está, Wagner? Boa noite. Shalom. Shalom, shalom. Não estou conseguindo ver o senhor, pai. Não, tudo bem. Às vezes acontece isso. Eu já faço live há muito tempo, às vezes acontece isso. A pessoa não me vê, mas eu estou vendo você normalmente. O pessoal está vendo aí, a gente está ouvindo normal. Você está me ouvindo, Wagner, direitinho? Tô sim, pai, tô sim. Amém, amém.
Todos estão nos ouvindo, nos vendo. Diz aí para mim, povo do Avivamento. Pastora Glauce, Deus abençoe. Pastora Glauce Teixeira, chegou aí. Deus abençoe. Shalom, shalom. Graça e paz. A paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Estou vendo e ouvindo normalmente. A Kelly falou, está vendo e ouvindo, graças a Deus. Amém. Wagner, fale um pouco de você, meu filho. Amém? Perfeito. A Miriam, perfeito. Deus abençoe. A Miriana, acho que é isso. Vamos lá. Deus abençoe. Fala aí, meu filho, um pouco de você. A qual igreja Shalom, faz shalom. Sim. Todo mundo me ouvindo perfeitamente? Shalom, shalom, Vivianos. Shalom, shalom, guerreiros e guerreiras do Senhor. Meu nome é Presbítero Wagner. Sou da igreja A Videira Verdadeira, do apóstolo Alexandre Alves. Estamos aqui para trazer uma palavra grandiosa essa noite, ao qual Deus me deu uma revelação. Shalom, Miriam. Prazer. Seja bem-vinda. Shalom, Mirielle. Seja bem-vinda. Creio que essa noite aqui, a terra trará cura para todos nós. Todos aqueles que precisam, a terra gerará a cura em nossas vidas hoje. Sou esposo da missionária missionária Joyciele, pai da Radassa, a nenenzinha aqui de 7 meses, ao qual está dormindo nessa hora aqui. A benção que Deus nos deu, a terra gerou nesse ano, em nome de Jesus. Amém, guerreiro, amém. E Wagner, falando, já começando a trazer, eu quero deixar uma introdução da apostila que eu fiz, como você falou. A revelação veio, eu falei no começo aqui da live, a revelação veio para você, né? Sim. É algo que nós vamos trazer o poder, porque muitas pessoas leem a Bíblia, sim, as pessoas leem a Bíblia. As pessoas têm entendimento da Bíblia, sim. Amém? Mas eu sempre digo que a palavra, ela quer falar mais com a gente. Ela quer falar mais do que se mostra. Mas por que Deus fala assim? Medite na minha lei, medite na minha palavra, medite na minha graça dia e noite. Medite na Bíblia dia e noite. Por quê? Porque a palavra não vai mudar. Está escrito terra lá, é terra. Está escrito Deus, é Deus. Está escrito Jesus, é Jesus. Amém? Mas conforme você lê e vai buscando o entendimento dessa palavra, o que vai acontecendo com a gente? Deus vai nos dando revelação que já estava lá. Mas Deus vai nos mostrando. Por isso que nós precisamos buscar a Deus todos os dias, nos santificar todos os dias, ler a Bíblia todo dia. Uma das coisas que não é mais dito hoje nas igrejas é a importância de ler a Bíblia. Amém? E como eu sempre faço, eu faço uma apostila, tá? Para abençoar os irmãos. E eu quero nessa apostila, Wagner, deixar, eu vou passar para você, lógico que você não vai trazer tudo de uma vez, vai trabalhar essa essência daquilo que Deus te deu. O pessoal vai chegando, vai compartilhando, vai comentando. A introdução da apostila é essa aqui, Wagner. Ó. Desde a criação do mundo, a Terra tem um papel fundamental no plano de Deus. Foi do pó da Terra que Ele formou o homem. Através dela, ao longo das Escrituras, vemos manifestações de cura, restauração, milagres. Este estudo revela que a Terra carrega o princípio divino de renovação e como isso se conecta com o agir de Deus em nossas vidas. Por isso que quando nós estamos aqui na Terra, nós clamamos, os céus respondem. Os céus estão aguardando os filhos clamar pela presença dos céus na Terra. Só através do clamor, só através da busca, shalom, shalom, Rafael, só através da busca, shalom, shalom, 007, Diaconisa Maria, Deus abençoe. Só com a busca
por mais de Deus, nós vamos ter revelações grandiosas. Amém? Sim, sim, pai. Sim. Wagner, passo para você agora, depois dessa introdução. Fale como foi essa semana, qual o dia da semana que Deus visitou você, em qual momento, para trazer essa apostila, para trazer essa apostila não, né? Para trazer essa revelação. Sim, pai, eu estava clamando a Deus quando o Senhor me convidou na semana passada para essa live, nessa terça-feira. Então, eu conversei com Deus, orei, jejuei e pedi a Deus uma direção, porque eu queria falar sobre cura, mas eu não estava tendo uma direção específica para falar sobre isso. E Deus me deu uma passagem, Ele falou comigo, foi na quinta para sexta-feira, me deu a passagem do cego, da cura do cego, né, que Jesus curou o cego. E me deu uma revelação muito grande, ao qual eu conversei com o Senhor, referente até uma revelação, um ato profético, ao qual Deus entregou o Senhor ano passado, que todos nós fizemos e tivemos um resultado de cura enorme em nossas vidas. Eu vou chegar lá, eu vou falar sobre isso. Sei que tem muita gente curiosa aí querendo saber. E Deus foi trabalhando nesses dias, me dando umas revelações aqui. E algumas direções bateu até com a apostila que o Senhor já produziu aí, me entregou aqui. E já gostaria de já começar no princípio, né? Onde, lá em Gênesis, tá? Que a palavra nos diz assim: no princípio Deus criou o céu e a terra. A terra, entretanto, era sem forma e vazia. A escuridão cobriu o mar, que envolvia toda a terra, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Pulando para o 9, diz assim: então disse Deus, que as águas estão sobre o céu se reúnam num só lugar, a fim de que apareça a parte seca. E assim aconteceu. Deus outorgou o nome à terra, de terra, a parte seca. E a massa das águas que se havia ajuntado, ele chamou de mares. E observou. Então quer dizer que Deus primeiro cria a água. Sim. A água está lá. Ó, pega essa visão, a água está lá. Aí Deus chama a terra. Sim. E Deus chama a terra. A terra sai da onde? Da água. Se você quiser, vocês, irmãos, quiserem ir mais profundo nisso, veja bem, Jesus diz para a mulher samaritana que ele é a água. Se ela soubesse com quem ela estava falando, se ela bebesse dessa água, ela é quem? Quem ela era? Terra. Quem ela era? Terra. Então, se ela bebesse daquela água, ela nunca mais teria sede, seria transformada. Então, é muito profundo quando Deus chama a água, a terra da água. E ali, como fala aí como é que está na Bíblia, diz aí como é que está na Bíblia, e formou-se da água a terra. Formou-se, entretanto, a forma vazia, escuridão e tal. Então disse Deus que as águas que estão sobre o céu se reúnam num só lugar, a fim de que apareça a parte seca. Deus outorgou o nome de terra. Então, formam-se a terra. Deus chama a terra. Deus vai, parte seca, terra. Vai, prossiga. Sim. Ajuntando ela, chamou de mares. E a massa de águas que se haviam ajuntado, ela chamou de mares. E observou Deus que isso era bom. Agora aqui começa algo interessante, ao qual Deus foi nos revelando. Olha só. O tema que o Senhor deu aqui, Pai, olha só que interessante que fala. A terra na criação, o princípio da vida. A terra aqui, a partir do capítulo, do versículo 11, diz assim, que determinou... No capítulo, qual o capítulo? Capítulo 1, versículo 11. Isso aí.
E determinou que a terra seja coberta com todo tipo de vegetação, plantas que deem semente e árvores cujos frutos produzam semente, conforme suas próprias espécies. E assim aconteceu. Olha só que interessante. E assim a terra fez brotar toda a vegetação, ervas que dão semente segundo sua espécie, e árvores que produzem frutos, cujas sementes estavam neles, de acordo com sua espécie. E observou Deus que isso era bom. Aqui, no caso, não fala que Deus criou a vegetação. Ele diz que a terra criou a vegetação. Diga uau, diga Deus aleluia, diga glória a Deus. uau. Ele diz que a terra criou. Deus aqui é tão maravilhoso que ele pegou algo vazio, algo sem forma, sem vida, e deu vida a ela. Deu vida à terra, para que ela possa gerar vida. Muitas vezes queremos ministrar cura, transformar a vida de alguém, mas primeiro precisamos ser transformados para gerar essa cura, para gerar essa vida na vida da pessoa. Primeiro precisamos ser curados. A palavra aqui nos mostra que Deus pegou algo que estava sem forma, que estava vazio, e encheu. E observa uma coisa que é muito importante. Quando Deus cria a terra, Deus dá ordem à terra para a terra gerar. A terra gerou frutos, gerou. Deus não ara a terra. Preste atenção. Deus não ara a terra. Tá? A terra já tinha força de gerar, porque foi criada por Deus. Ela já tinha força de gerar. A terra só começa a ser arada depois do pecado de Adão. Depois da queda. Que Deus dá um comando a Adão de arar a terra. Ou seja, por quê? Porque daqui a pouco nós vamos falar. Tá? Mas porque eu quero ir mais profundo nisso. Mas vocês estão pegando a visão do que é a terra que cura? Deus ele dá um comando, a terra aparece, Deus fala para ela gerar, ela gera frutas, ela gera vegetação, ela gera árvores, ela gera. Mas Deus, em nenhum momento Deus precisou arar. Deus fala assim, e arou Deus a terra, e preparou Deus a terra. Não. A terra já tinha uma função de gerar. Tá? Tanto que você observa que quando a terra não é habitada pelo ser humano, os lugares que a terra não é habitada, que são as florestas, a Amazônia, aonde o homem não chegou ainda, a terra ela é geradora. A terra só é seca a partir do momento que o homem pisa, que o homem precisa preparar a terra para moldar a terra à sua imagem. Porque o homem quer plantar batata, ele prepara a terra para plantar batata. Ele não permite que a terra gere o que tem que gerar. O homem, ou seja, ele acaba com a terra. Mas por que isso? Porque o Wagner vai dizer daqui a pouco sobre a construção de Deus. Vai lá, Wagner, segue. Sim, pai. Então, com a direção de Deus, a ordem de Deus, a terra começa a gerar, produzir vegetação, árvores, plantas. E disse Deus que a terra produza seres vivos. A terra produziu seres vivos. Segundo suas espécies, fala onde está o versículo e onde está o capítulo. Anota aí. Tá. Versículo 24, capítulo 1 de Gênesis. Disse Deus, que a terra produza seres vivos, segundo suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e todos os demais seres viventes da terra, cada um de acordo com a sua espécie. Algo interessante aqui, Deus não fala que ele criou o ser vivo, que ele criou o animal. A terra criou. Ele deu uma ordem para a terra gerar, produzir os seres vivos, nesse caso.
aqui. E vimos que a terra teve o poder, a capacidade, a autoridade para gerar esses seres vivos aqui. Agora, olha que interessante. E então disse, no versículo 26 do capítulo 1 de Gênesis, então Deus determinou, façamos o ser humano à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Aqui, Deus cria os seres humanos. Mas tem algo interessante. Nos versículos anteriores, Deus fala, só a palavra diz, Deus ou a terra. Mas nesse versículo aqui, diz algo interessante. Façamos o ser humano. Está no plural. A nossa imagem e semelhança. A palavra que nos diz que Deus não estava sozinho. Tinha alguém com ele. Tinha alguém com ele ali. Grava isso aqui. Pega essa chave aqui. Tinha alguém com ele ali. Façamos a nossa imagem e semelhança. Você vai ver lá na frente quem era que estava com ele ali. E nós cremos que estava com ele. E a palavra nos prova isso. Então ele diz aqui, façamos nossa imagem e semelhança. E no versículo 27, Deus, portanto, criou os seres humanos na sua imagem e semelhança. A imagem de Deus criou, macho e fêmea. 28. Deus os abençoou e os ordenou. Sedes férteis, multiplicai-vos, povoai-vos e sujeitai toda a terra. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. 29 e 30, tem algo aqui que Deus me mostrou e eu fui pesquisar sobre essa palavra. Tem algo interessante, existe uma diferença entre uma e outra, que vai ligar, fazer um link com o que eu vou falar lá na frente. E acrescentou Deus, no 29, eis que vos dou todas as plantas que nascem por toda a terra e produzem semente, e todas as árvores que dão fruto com semente. Esse será o vosso alimento. No versículo 30, também dou a todos os animais da terra, a todas as aves do céu, a todos os répteis da terra, e todas as criaturas em que há fôlego de vida, todos os vegetais existentes, como mantimento e sustento. E assim aconteceu. Eu grafei aqui duas palavras importantes, tanto no versículo 29 e no versículo 30. No versículo 29, ele diz que criou as plantas com semente e as árvores frutíferas. E diz que será o nosso alimento. E por que no versículo 30 ele cria as aves, os animais e os vegetais e diz que é mantimento e sustento? Tem uma diferença aí muito importante. O Espírito Santo me tocou nisso e eu fui pesquisar por que tinha essa diferença. Eu percebi essa diferença. E a diferença está aqui. Alimento. O que significa alimento? É uma substância que fornece energia e matéria para os seres vivos. Então, no versículo de 29, ele diz que ele criou as plantas que produzem as sementes e as árvores que dão os frutos para produzirem energia para o nosso corpo. São alimentos que trazem energia para o nosso corpo, vitalidade, força, ao qual nos alimentamos bem. Hoje, vou dar um spoiler aqui, a ciência, ela prova que a boa alimentação cura. E Deus já usou o profeta referente a isso, o profeta apóstolo Alexandre, trazendo para nós a revelação do jejum que cura, o jejum que transforma. E somos resultado disso.
Eu fiz esse jejum. Eu vou deixar você falar mais sobre isso, mas eu quero ressaltar aqui que lá no versículo 2, guarde isso aí que você está falando. Sim. No versículo 2, até para colaborar com o que você está falando. Sim. Deus cria o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. E fala, multiplicar e sujeitar a terra. Deus cria semente, né, e alimentos para o ser humano. Ou seja, há uma multiplicação. Lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 4, diz assim, estas são as origens do céu e da terra, quando foram criados no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. E toda a planta do campo, do vapor do homem, e formou, lá no 7, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Sim. O homem do pó da terra. Vou colaborar com o que você está falando. E formou o Senhor o homem do pó da terra. Quem Deus formou? E soprou nas suas narinas fôlego de vida, o sopro, o vento. O sopro na terra. Sim. E o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, ao lado do oriental. E pôs ali o homem que tinha formado. Homem, Adão, primeiro homem. Foi feito do pó da terra. O pó que precisava do fôlego. A terra para dar fruto. Ela por si só não pode dar fruto. Deus comanda ela faz. Através do comando, palavra. Através do vento e das estações. A terra tem princípios. A terra tem princípios. Assim como eu e você devemos ter princípios, a terra tem princípios. Ela dá colheita no momento certo, na hora certa, no tempo certo. Assim somos nós, homens que foram gerados do pó da terra. Adão foi gerado do pó da terra. E o Wagner está dizendo que Deus deu alimentos para Adão e para toda a humanidade que tinha sido criado antes. Sim. Deus deu ali alimento. Da onde veio o alimento? Da terra, do tempo e da estação. Eclesiastes 3 diz que existe tempo para todas as coisas, debaixo do céu. Existe tempo de cozer, tempo de plantar, tempo de comer, tempo de dormir, tempo de acordar, tempo de trabalhar, tempo de descansar. Existe tempo. Assim, são princípios de Deus. Se nós, seres humanos, entendermos, colaborando contigo, meu filho, que Deus já preparou tudo para a gente ser são, para a gente estar bem. Deus já preparou desde os primórdios. Deus preparou alimentos, vegetais, sementes, para que nós possamos nos alimentar da terra, vindo da terra. Deus não criou fast food, não criou coisas que destroem o homem, que destroem a terra. Você está entendendo ou não? Se nós somos terra, nós temos a cura de Deus e temos os alimentos necessários para nos nutrir, para nos fortalecer, para nos levantar, para nos potencializar. Diga o áudio, diga aleluia, diga glória a Deus. Então, parafraseando, fazendo uma comparação aqui da terra e a humanidade, a terra e o ser humano. Deus, ele cria um homem, líder, Adão, e sopra nas narinas dele, ele pega do pó. A terra estava produtiva, a terra estava fértil. E ele pega de uma terra fértil, gera um homem, sopra nele, ele se torna alma vivente. A produtividade de Deus é para hoje, para mim, para você e para todos nós. A produtividade de Deus fala que Deus, ele era, é e sempre será o mesmo. Nós que mudamos o DNA da Terra, nós destruímos a Terra. E se nós, seres humanos, destruímos a natureza, o que o ser humano faz com a Terra, que somos nós? Porque não cumprimos princípios. Se não há princípio, não há crescimento, não há avanço, não há saúde. O homem vem se denegrindo há muito tempo, destruindo a terra que cura. Nós fomos preparados para viver uma vida de cura. A água,
a terra, as sementes, o verde, a carne. Depois, lá para frente, vem o tempo que Deus permite da carne. Mas por que a terra fica seca muitas vezes? Porque o homem secou, o homem pecou. E como o homem peca, o homem seca. Um homem pecador seca onde ele pisa. O homem que multiplica, aonde ele pisa, a palavra diz para ele, aonde eu pisar eu possuo, onde eu tocar prospera. Deuteronômio 28. Mas depois do 14, versículo 14, do 15 em diante, fala tudo aquilo que acontece quando o homem não segue os desígnios de Deus. Porque nós da terra viemos e para a terra voltaremos. Do pó viemos e para o pó voltaremos. Então, o alinhamento de Deus é que a gente seja uma terra que cura. Uma terra curada é uma terra que prepara a cura para todas as outras terras. Amém? Segue aí, Wagner. Sim, pai, correto, correto. Deus criou desde lá no princípio a forma de nos manter saudáveis, fortes, para que possamos viver uma vida plena, onde plantamos, tudo nasce, a terra é viva, a terra gera, até hoje a terra gera. E o Senhor confirmou tudo, falou tudo, exatamente. Se formos uma terra impura, pecaminosa, não teremos fruto, não gera Existe fruto, seca. uma terra. Existe seca. Existe uma seca. Porque, vamos lá, seguindo isso que você está falando aí, se a pessoa, se você agora, irmão, irmã, que estão aqui, pastor, pastora, quem é você diante do Senhor? Um servo do Senhor, uma serva do Senhor. Se você abrir tua geladeira, tem mais o que na geladeira? Vida ou morte? Tem mais coisas vivas ou coisas mortas aí na sua geladeira? Porque qualquer coisa, se eu chegar ali na minha geladeira, presta atenção, pegar um tomate está na geladeira, pega um tomate, guarde isso. Olha como é forte o negócio. Se eu pego um tomate que está ali, eu corto ele em rodela. Eu pego uma terra preparada, boto essas rodelas de tomate, olha só, de um tomate, eu corto o quê? Falei às mulheres, corta 5, 6 rodelas finas, com semente, eu abro um buraquinho na terra e boto essas fatias de tomate. Daqui uma semana ou uma semana e meia, não me recordo, que eu já fiz esse teste, começa a brotar pequenos pés de tomate. Isso quer dizer que o tomate está vivo. Tem alimento vivo que produz outros alimentos. De um tomate você gera 6 pés de tomate, que vão dar muitos tomates. São terras produtivas. Deus, ele quer que a gente tenha vida e a tenha em abundância. Shalom, shalom. Neto, Deus abençoe. Shalom, shalom. Todos estão chegando aí. Nós estamos falando sobre a terra que cura. Trazendo para a humanidade, para o ser humano. Então, quanto mais eu trouxer produtividade para a terra que sou eu, coisas boas para a terra que sou eu, ler a Bíblia, me santificar, me orientar, alinhado ao propósito de Deus, aguardar Deus falar para fazer, aguardar aquilo que Deus tem como comando para a minha vida, eu vou viver melhor, eu vou ter mais raciocínio, preparo. Antigamente todo mundo andava, hoje todo mundo anda de carro. Antigamente todos andavam quilômetros para caçar, para comer. Hoje todo mundo anda de carro. Vai na padaria na esquina de casa, vai de carro. Veja como as pessoas estão. Mas a terra continua curando, a terra continua preparada. Quantas pessoas pegam uma terra que está produtiva, tem um pomar, quando elas chegam, elas pisam na terra, em vez de fazer a terra multiplicar, elas secam a terra. É culpa de Deus?
Não, querido. Não. Quem já viu o filme Fazendeiro? Você viu o filme Fazendeiro, ô Wagner? Sim, sim. Você viu o filme Fazendeiro? O fazendeiro plantou batata numa época de seca, onde todo mundo rechaçava ele, mas ele acreditava em Deus, mas ele era uma terra próspera, era uma terra que gerava cura e gerava milagres, porque ele acreditava nisso. É fato verídico, é real, é um filme real. E lá todos estavam querendo ver não dar certo, porque era um tempo de seca, de escassez, para eles, não para quem é terra produtiva. Não para quem. Ele falou: eu vou arar a terra, vou plantar e Deus vai providenciar. A terra continua fazendo o papel dela, gerando cura, gerando alimento. Nós somos uma terra e precisamos curar outras terras através do nosso testemunho. Diga uau, boa noite, Gisele, Deus abençoe. Vai lá, Wagner. Sim, pai, sim. A terra continua, a terra foi criada para gerar. E agora vamos ver um relato de uma cura referente à terra. Quero trazer aqui o versículo, o capítulo de João 9, versículo de 1 a 7. Quem achou aí, diz amém, diga glória a Deus, diga uau. Sei que muita gente vai ser transformada aqui hoje. Quem está assistindo, Deus vai estar tocando em cada um nesse momento, vai trazendo a transformação. E creio que muitos daqui sairão daqui hoje dando frutos e vão dar grandes frutos nessa terra. Em nome de Jesus, eu profetizo que muitas pessoas estão sendo transformadas nessa live aqui hoje. Em nome de Jesus. A palavra diz aqui em João 9, 1, 7, foi justamente nessa palavra ao qual Jesus falou comigo nessa semana, que diz assim: ao passar, viu Jesus um homem que era cego desde o nascimento. E os seus discípulos perguntaram: Rabi, quem pecou, este homem ou seus pais, para que nasceste cego? Respondeu Jesus: nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse nele, enquanto é dia. Precisamos realizar a obra daquele que me inveja. Tendo dito isso, cuspiu no chão, fez lodo com a saliva, foi até você com o lodo e os olhos do cego. Ele disse, colocou nos olhos do cego e disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa o enviado. No versículo 10. Por esse motivo, indagaram-lhe: como te foram abertos os olhos? Ele respondeu: um homem chamado Jesus misturou terra com saliva, ungiu meus olhos e disse-me: vai lavar-te no tanque de Siloé. Então eu fui, lavei-me e recebi a visão. Diga uau, diga glória a Deus, diga aleluia. Diga aleluia. Irmãos, é muito forte esse versículo aqui. Porque aquele homem, ele nasceu cego. Ele não ficou cego durante o percorrer da sua vida. Ele nasceu cego. Não sei se vocês conhecem uma pessoa cega de nascença. Não tem essa bolinha, é tudo branco. Não tem a íris dos olhos, é tudo branco, tudo cinza. Quando a pessoa nasce cego. Jesus, ao encontrar aquele rapaz, as pessoas naquela época criticavam quando a pessoa tinha algum problema, ou tinha um pecado, ou pecado de família. Mas aquele rapaz não tinha pecado nenhum. Ele não tinha pecado nenhum. Jesus fala aqui que aquilo ali foi para que a obra de Deus se cumprisse na terra. Muitas vezes passamos por certas coisas
que ficamos na mente, pô, será que eu pequei? Será que eu errei em alguma coisa? Será que eu falhei? Mas Deus diz na palavra que, às vezes, por certas coisas, para que a glória de Deus venha sobre nossas vidas. Para que venhamos aprender, para que venhamos crescer, ter a sabedoria, ter o discernimento, para que venhamos crescer cada vez mais. A palavra nos diz isso. Então, naquele caso ali, Jesus viu aquela situação daquele rapaz, que era cego, e perguntou a ele o que ele queria que fizesse. Poxa, estou vendo um rapaz cego, estou vendo que o rapaz quer enxergar e vou perguntar o que ele quer. Mas Jesus precisava ouvir da boca dele. Assim que Deus faz conosco. Porque nem sempre o que a pessoa necessita, nem sempre o que você está vendo que a pessoa necessita é o que a pessoa quer. Sim. Então, Sim, é até isso. sim. Nem sempre o que você vê que a pessoa precisa, talvez você olhe para a pessoa e fale, essa pessoa precisa de alguma coisa, de levantar da cadeira. Mas aquela pessoa não quer levantar da cadeira, ela quer ganhar uma pensão. Né? Talvez você olhe para a pessoa e olha para a pessoa e vê a pessoa bem arrumada e fala, mas essa pessoa não precisa de nada. Né? Mas ela está precisando de tudo, porque ela tem uma roupa, ela tem um porte, mas ela deixou o armário de casa vazio. E ela foi com a melhor roupa para a igreja, ou foi com a melhor roupa para o trabalho, mas não tinha nada em casa para comer. É onde Deus toca a terra que é produtiva, onde Deus toca a terra que gera vida, que gera cura. Nós não podemos julgar com os nossos olhos, mas sim ouvir a voz de Deus. Entender que Deus vai dar a direção correta, a direção para transformar vidas. Mas nós precisamos estar bem alinhados, é uma linha muito tênue, o falar de Deus, mas também conforta nosso coração. O Wagner está falando de um cego que, como ele acabou de dizer, naquela época, ou a pessoa pecou ou pecaram por ela, e ela está pagando o preço dos seus antepassados. Mais ou menos hoje ainda dizem isso. Mas Jesus vem para olhar, e é onde tem uma revelação aí tão poderosa. Ele vai e lança essa saliva aonde? O que é saliva? Saliva é o DNA, saliva é água. Ele lança a saliva sobre o quê? Sobre a terra. Uma terra que precisava de ser... Fala, alguém pode dizer para mim? O que aquela terra precisava? Precisava de ser preparada para voltar a curar. Uau! Para voltar a gerar. Uau! Assim como Jesus, que Wagner leu aqui, Jesus lá, Deus façamos o homem. Deus fala para a terra gerar, depois fala, Deus, façamos o homem. Jesus estava lá com o Pai. Sim, sim. E Jesus viu o Pai gerar. Jesus viu o Pai gerar Adão. Jesus viu soprar sobre a terra. Jesus viu o molde do Pai. Tanto que ele diz, eu preciso ser regada, Neto, é isso aí. Eu faço somente aquilo que eu vejo o meu Pai fazer. Todos os milagres que Jesus fez, ele viu o Pai fazer. Em alguma área que nós precisamos... Existe um rabino, eu vi ele ministrando uma vez, esse rabino falou assim, se nós entendermos os 3 primeiros capítulos da Bíblia, nós entendemos a Bíblia toda. Olha só, 3 primeiros capítulos. Entendemos a Bíblia toda. Eu fico assim, até hoje eu leio e as coisas vão se revelando, porque Jesus fala, eu não faço nada de mim mesmo, mas faço o que eu vejo o Pai fazer. E quando Jesus ali lança essa saliva na terra, aquela terra era uma terra normal, uma terra como tem no teu quintal, mas era uma terra de pecado.
Era uma terra de maledicência. Era uma terra de erro, de heresias. Mas Jesus precisava lançar o DNA da vida naquela terra para fazer com que a terra curasse novamente. O DNA de Jesus foi lançado na terra. Fala, Wagner. Sim, pai, sim. Deixa nesse ponto aí, ao qual o senhor falou, na forma que Jesus fala que ele viu o pai fazendo, ele faz da mesma forma. E ao lançar, Jesus pega aquela terra ali, naquele momento, Jesus sabia como manipular, como transformar naquela terra e fazê-la dar vida novamente. Porque ele viu o pai fazendo, lá em Gênesis. Ele viu o pai transformando a terra, dando forma, gerando vida. E ele sabia disso, ele sabia que podia transformar, trazer a vida. Shalom, Cristian. Shalom, shalom, Cristo. Ele podia trazer a vida novamente, a visão daquele rapaz. Então, que ele pega a terra e cospe, lançando o seu DNA ali, fazendo a terra reconhecer ele. A terra o reconheceu. A terra chegou, opa, o filho está aqui, o pai está aqui. Onde o filho está, o pai está. Então, qual é a ordem? E Jesus passou a lama, a terra com custo nas vistas do rapaz e fez em seguida lavar o contato com a água, aonde os elementos se juntaram, os elementos se fundiram e deram novamente, gerando novamente a vida. Gerou novos olhos naquele rapaz, trazendo a visão a ele. E nesse momento foi que Jesus falou comigo. Pai, o que significa isso? O que significa nos dias de hoje isso? Jesus falou comigo, filho, eu continuo fazendo a cura dos dias de hoje. Só que as pessoas não conseguem enxergar. Muitos não conseguem enxergar. A terra continua gerando a cura. A terra foi criada para gerar alimentos que curam. A terra tem conhecimentos de alimentos que nem conhece ainda. Tem muitos alimentos que a humanidade não conhece, que geram medicamentos para cura. Há uma conexão profética nesse texto. Eu vou ler o texto novamente que você leu, do capítulo de João 9, versículos 6 e 7. Tendo dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez um lodo e untou com o lodo os olhos do cego e disse-lhe, vai e lava-te. Mais uma vez, a ação. Tudo precisa ter uma ação. Vai e lava-te no tanque de Siloé. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Uau, aleluia, glória a Deus. Uma conexão profética que simboliza isso, que eu deixei aqui na apostila, que eu vou te presentear. Ah, beleza. Jesus poderia ter curado o cego apenas com uma palavra, sim ou não? Sim, mas nós já destrinchamos aqui. Nem sempre o que a pessoa aparenta que precisa é o que ela quer. Então, você precisa alinhar o que você aparenta que precisa e o que ela realmente quer. Tem pessoas que ficam se vitimizando da vida. Mas para quê? Para simplesmente, no vitimismo, ter a atenção de outras pessoas. Mas elas não querem sair do vitimismo. Elas querem continuar com o vitimismo. Nós damos amor, nós damos a graça, nós damos a presença, nós entregamos o nosso melhor, mas a pessoa quer continuar com as suas doenças e seus dogmas. Jesus poderia ter curado ele? Sim, mas ele escolheu usar a terra e a saliva. Isso nos ensina que há curas que vêm através de processos naturais. Pega essa chave aí. Existem curas, momentos de cura que você tem que decidir. Eu estou curado. Porque Jesus me curou quando morreu na cruz por mim. E me deu a possibilidade de viver uma vida em abundância. Preste atenção.
a graça não foi de graça. Existe até um ditado, uns vídeos na internet, né? A graça da garça, que entra na lama sem sujar as suas vestes. Então, nós precisamos não sujar as vestes, mesmo que a gente esteja sentado diante de escarnecedores. As nossas vestes têm que estar limpas. E Jesus olhou e falou assim, ó, eu sei que ele quer se enxergar, mas eu vou perguntar, o que você quer? E foi lá e curou. Mas ele escolheu usar a terra e a saliva. Isso nos ensina que há curas que vêm através de processos naturais, assim como a terra nutre e sustenta a vida. A terra nutre e sustenta a vida. Água e terra gera vida. Água e terra gera vida. Da água nós viemos, do ventre da mãe, água. Para a terra nós vamos voltar. O tempo de findar o tempo nessa terra. Nós vamos voltar para lá. Preste atenção. O barro representa a nossa humanidade. Às vezes precisamos permitir que Deus mexa no nosso barro para que sejamos curados e moldados. O tanque de Siloé significa enviado. E Jesus fez o que com o cego? Enviou. Muitas vezes o seu processo não é ser curado naquele momento. Jesus ativa a tua cura, mas te envia para um outro lugar. Diga uau, diga aleluia, diga glória a Deus. Às vezes você quer ser curado imediatamente, que as coisas estanquem na hora, mas não é naquela hora. Aquela hora é o start, é o estopim. Jesus acende e te envia. Quando você chega no lugar que você deve estar, que você foi enviado lá, você é curado. A cura se completa quando obedecemos a direção de Deus. Quando Deus nos envia, a cura acontece. Existe paz. Vai lá, Wagner. E algo importante agora, pai, que me veio à mente aqui, que o Espírito Santo me lembrou, que no ato da crucificação de Cristo, o que teve em contato com a terra? O sangue e a água, quando Cristo foi crucificado. Quando ele foi perfurado, o sangue dele caiu na terra. Então, a terra está ativada. A terra está ativada. Jesus não, é mais pode. profundo, é mais profundo. E quando o sangue de Jesus toca a terra, sim, começa a chover, trovões e relâmpagos, terremotos, a terra se abre, e o que acontece? Pessoas ressuscitam. Sim. Pessoas ressuscitam. Jesus se entrega. Amém? O sangue dele toca a terra. E a terra ressuscita vidas. As pessoas saem e andam. Amém? Sim. Há uma ressurreição quando Jesus toca a terra. Então, quando o Senhor fala, clame a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes, que nem mesmo tu sabes. O meu povo que se chama pelo meu nome, se orar, jejuar e buscar a minha face, eu tocarei a terra. Quando a terra chama o céu responde, querido. Se eu e você somos terra, se eu e você somos servos, se eu e você estamos debaixo da graça de Jesus Cristo, o sangue gera vida em nossas vidas. O sangue que ele derramou por nós alinha os céus para a terra. Nós podemos clamar e Deus visita a terra. A mim e a você. A nós. A nossa família, a nossa casa, as nossas finanças, a nossa saúde. Nós somos geradores daquilo que Deus já deixou para nós. Ou você gera acreditando que Jesus vai te fortalecer e você vai vencer, ou você vai continuar na vida que você leva. Se é uma vida muito boa, do jeito que você está vivendo, amém. Mas se não, existe algo a mais que Deus quer para nós. Existe o sangue carmesim que nos umbrais das nossas portas marca-nos com a marca da promessa. Nós, seres humanos, temos a marca da promessa sobre nós, sobre os umbrais das nossas portas. A marca que não deixa o anjo da morte tocar-nos.
Esse é o sangue de Jesus que cura, que faz ativar a terra, que faz multiplicar o pão e que faz multiplicar a vida, porque eu e você temos a graça de poder pregar, de poder ouvir, de poder estar no reino de Deus, porque Ele era e sempre será. Não existe o evangelho de apóstolo, não existe o evangelho de pastor, não existe o evangelho de evangelista, não existe o evangelho de homem, existe o evangelho de Jesus Cristo. E ele precisa ser mais pregado, ele precisa ser mais pregado na palavra, o nome dele precisa ser mais dito. Nós falamos nome de um monte de gente, de um monte de líder, de um monte de isso, é famoso, é blá, 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 mas esquecemos de falar dele. E enquanto a terra começa a falar da terra, ela não vê milagre. Mas quando a terra começa a falar de Jesus, o milagre acontece. Porque ele mesmo falou, eu vou para ficar com meu Pai, mas é necessário que eu vá para que do alto venha o Consolador. E quem é o Consolador? Quando nós somos ativados, ele habita dentro de nós. Aleluia! Ele habita dentro da terra. Deus não disse, haja luz, era abismo, era escuridão e houve luz. Deus não fez o mar e o céu e fez nascer a terra? Sim. Deus não gerou Adão da terra? Sim. Deus não fez milagres para todos nós vermos? Sim. E esse Deus continua fazendo hoje? Sim ou não? Sim. Então o que eu tenho é a liderança de Deus na minha vida, o governo de Jesus e o senhorio do Espírito Santo me conduzindo e te conduzindo. É isso que nós precisamos ter. Ser cheios do Espírito Santo, ser cheios da palavra do Senhor. Entender que a terra continua curando através do Pai, do Filho e do Espírito Santo nos conduzindo. Ele não deixa Deuteronômio à toa. Se atentamente ouvires os meus mandamentos, todas essas bênçãos virão sobre você. Bendito será o entrar, bendito será o sair. Bendito será o teu ventre, bendito será o ventre dos seus animais. Aqueles que vierem contra você por um caminho, por 7 caminhos, tem que bater em retirada. Onde tocar a palma da tua mão, prosperará. Onde tocar o teu pé, possuirá. Deus, ele nos dá comando e nós somos terra, querido. A terra seca está aqui, a terra seca sou eu, não é verdade? Mas nós precisamos da água que vem do céu, molhar-nos, para nós gerarmos vida. Oh, aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Números 16, versículo 31 e 32 diz assim. E aconteceu, Números 16, versículo 31 e 32 diz assim. E aconteceu que, acabando ele de falar todas essas palavras, a terra que estava debaixo dos pés deles se fendeu. E a terra abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também a todos os homens que pertenciam a Corá, rebelião, e a todos os seus bens. Deus faz a terra abrir para a rebelião ser consumida. Deus não se agrada em rebelião. Uma terra que gera rebelião, ela é consumida pela própria terra e some, é extinguida a geração. Não existe mais linhagem. A linhagem não gera mais. Uau, aleluia, glória a Deus. Conexão profética que eu coloquei aqui, Wagner. A terra não apenas cura, mas também julga. Meu Deus. Trazendo juízo. A terra não apenas cura, mas também julga. Quando há rebeldia e pecado, a terra pode se tornar um instrumento de disciplina de Deus. Alguém está entendendo o que acontece? Alguém está entendendo o que acontece na terra que tem o Deus Todo-Poderoso como seu Criador? Vou repetir para ficar marcado no seu caderno aí que você está anotando. A terra não apenas cura,
mas também julga. Quando há rebeldia e pecado, a terra pode se tornar um instrumento de disciplina divina. A mesma terra que engoliu os rebeldes pode ser restaurada quando há arrependimento e obediência a Deus. Ei, tem muita gente precisando se arrepender. Nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos diminuir para que ele cresça. Nós precisamos entender que não é o avivamento, não é opa-opa, não é festa, não é pula-pula, não é gritaria. O avivamento é arrependimento, palavra, alinhamento e busca pelo Espírito Santo. A igreja não fica mais de joelho, a igreja precisa estar de joelho para que ele venha dos céus e aceite e tenha misericórdia de nós, porque a própria palavra diz que nós não somos consumidos pela misericórdia do Senhor. E a misericórdia dele não nos permite ser consumidos. Mas quando nós nos arrependemos, nós saramos qualquer terra, aonde for, aonde estivermos. Se há arrependimento, quantas vezes eu vou no lugar, eu sou levado por Deus como profeta para fazer um ato profético. E a primeira coisa que nós precisamos fazer num ato profético numa terra é arrependimento, é clamar, é se ajoelhar naquele lugar, naquela cidade, naquela rua, e nos arrepender dos pecados que foram cometidos naquele lugar. Pecados individuais e pecados de uma população. Amém? Existem os pecados geracionais, os pecados que sujam a terra com sangue. Quando alguém morre num lugar assassinado, Satanás está buscando aquela terra para ele. Está trazendo pecado, está trazendo sangue para aquele lugar. Está tomando aquela terra, faz com que aquela terra seja seca. Existe um lugar, numa cidade no Brasil, que eu tive lá, que chama Boca do Inferno, o Portão do Inferno. Nós estávamos passando, era uma esquina, uma avenida, e quando estavam passando lá, os pastores que estavam comigo falaram: apóstolo, aqui é o portal do inferno, a porta do inferno. Eu falei: mas por que tem esse nome? Aí a pessoa falou assim: porque existe muito acidente nessa curva. Muito acidente nessa curva. Existem muitas mortes. E é chamado de portal do inferno porque na época dos escravos, os senhores de engenho jogavam os escravos mortos lá, naquele lugar. Ou seja, sacrifícios humanos entregues naquele lugar. E aquilo ficou um portal do inferno, e ainda é dito pelas pessoas. O que nós fizemos ali diante de Deus? Fomos ali, nos arrependemos, clamamos ao Senhor que recolhesse toda a morte que estava naquele lugar e tocamos um chofar para selar aquele momento. Querido, parou de ter acidente naquele lugar, parou de ter acidente naquela terra. Me parece, isso aí foi lá em 2017, se eu não me engano, que nós fizemos esse ato lá. Me parece que voltou a ter acidente lá, porque as pessoas reafirmaram o pecado. Nós precisamos ir. Então, nós somos aqueles que nos arrependemos. Amém? Você quer ganhar um território? Se arrependa pelo território, se arrependa pelo pecado daquela terra, se arrependa pelo pecado dos seus governantes. Não adianta ficar metendo o dedo dizendo que fulano, ciclano é errado, roubou, fez isso, fez aquilo, brigar sobre política. Não, nós como cristãos precisamos nos arrepender pelos atos e atitudes dos nossos governantes e clamar ao Senhor com gratidão que o Senhor venha sobre a terra e julgue as nossas causas diante do seu trono. Diga uau, diga aleluia, diga glória a Deus. Em Gênesis 4:10 diz assim: e disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Entende isso que eu acabei de dizer? Entende como precisa ter arrependimento? Segunda de Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face
e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Diga uau, diga aleluia, diga glória a Deus. Trouxe uma conexão profética para isso. A terra absorve tanto o sangue da injustiça quanto a semente da promessa. Vou repetir. A terra absorve tanto o sangue da injustiça quanto a semente da promessa. Se semearmos retidão, colheremos cura e restauração. Quando o sangue de Abel clamou, foi por juízo, mas o sangue de Jesus clamou por redenção. Aleluia, glória a Deus, aleluia. A terra pode ser curada quando há arrependimento e busca sincera pela presença de Deus. Será que está vendo isso? Será que o presbítero Tiago escreveu aqui, ó. Apóstolo, quando a pessoa quer ganhar território, ele tem que se arrepender pelo território. No caso, seria no nível da unção, seria a unção do homem. Positivo. O homem gera arrependimento, o homem chora diante do Criador, diante daquele que nos criou. É a unção do homem, é a unção da atitude do homem, é a unção onde o homem vai remir, vai clamar pela misericórdia do Senhor. Vai lá, vai. Algo aqui, Pai, que também me fez lembrar aqui nessa parte que a terra clama pelo sangue, que a terra reconhece o sangue. Foi uma viagem que o Senhor fez na cidade que o Senhor nasceu. Que o Senhor comentou que o Senhor estava no avião, o seu corpo começou a tremer. Não, no ônibus. No ônibus, né? No ônibus. Quando chegou eu saí cidade. da Bahia, eu saí da Bahia, vou contar isso aqui, é forte. Para você ver como é que você... Deus te dá experiências sobrenaturais em muitas áreas da nossa vida. Bem lembrado, Wagner. Sim. A minha mãe é sergipana, meu pai é daqui do Rio de Janeiro, né? E minha mãe veio morar muito nova aqui. Minha mãe hoje está com 78 anos. E minha mãe veio de Sergipe, de Aracaju, muito nova. E eu fui para lá recém-nascido. Eu estou com 53 anos, eu devia ter 1 ano de idade, por aí, novo. Então não me lembro de nada lá, nada. Em 2023 nós fomos fazer um ato profético e nós fomos para a Bahia. Fizemos o ato profético na Bahia, fizemos pelo Brasil todo. Mas fizemos na terra da Bahia, que inclusive quando nós fizemos o que tinha que fazer lá, a terra tremeu na Bahia, tá? A terra responde ao decreto de Deus, tá? E saímos da Bahia, pegamos um ônibus e fomos para Sergipe. Eu dormi em Sergipe, daqui a pouco eu acordo com meu corpo formigando. Meu sangue numa frequência cardíaca alta, né? E ali formigando, eu sentia nas minhas veias o sangue fluindo, parecia que eu estava nervoso. Vocês estão me vendo aí? Tá tudo certinho aí? Amém? Acho que o Wagner pausou aqui. Ativou de novo, beleza. E aí, eu acordo no ônibus, estava de madrugada, eu acordo no ônibus, o Espírito Santo mandou eu olhar para o lado. Quando eu olho para o lado, eu vejo bem-vindo a Sergipe. E aí eu comecei a chorar, porque o meu DNA estava reconhecendo a terra de onde saiu. Eu reconheci a terra. Deus falou assim, o seu sangue está reconhecendo a terra. O seu sangue está reconhecendo de onde veio, da sua origem. Você pode entender isso? Pode entender isso com os olhos espirituais, sem julgamento, entender como é uma experiência com Deus, como Deus usa uma mulher enferma ser curada por tocar nas vestes do Senhor, como um profeta deita sobre uma pessoa, sopra na narina da pessoa e a pessoa ressuscita. Sabe, o sobrenatural ele acontece a todo momento, a todo momento. E a terra continua gerando bons frutos. Uma terra que é cheia do Espírito Santo não tem como gerar mais mau fruto. Um fruto ruim, ela gera um bom fruto. E nós, como terra, precisamos ser cheios do Espírito Santo. Buscar na palavra e entender isso todos os dias. Amém? Glória a Deus.
Wagner, nós ficamos por aqui. Eu te agradeço. Eu creio que tivemos muitas chaves aqui para as pessoas. Já estamos 1h10 e eu quero deixar um recado aqui para todos. Você vai agora no meu Stories, você que está vendo, tem lá um Stories meu com um link de um grupo chamado CVA Voz Apostólica. No dia 15 de março, anota na tua agenda, dia 15 de março, eu e minha esposa vamos fazer online um seminário de cura interior, que você vai se inscrever, você vai realizar sua inscrição. Nesse seminário, você vai receber ministrações durante o dia. Não é gravado, não, vai ser ao vivo, ok? Você vai poder tirar suas dúvidas. É um seminário só para inscritos sobre cura interior. E você vai receber uma apostila completa com 10 temas. Cada tema, uma oração de quebra de maldição. E um certificado digital. Você vai receber. Eu tenho mais de 13 anos trabalhando com pessoas na área de cura interior, eu e minha esposa, mais de uma década, né? E já demos seminários em algumas igrejas, inclusive nas nossas igrejas, mas hoje nós vamos fazer online para alcançar o maior número de pessoas possível, pessoas que querem ter cura. Então você vai se inscrever, você vai entrar no link, vai entrar no grupo, eu vou te dar toda a direção de como você fazer a sua inscrição. O primeiro lote já está aberto, vai até dia 28 de fevereiro, tá? Fecha o primeiro lote, dia 28 de fevereiro, abre o segundo lote a partir do dia 1º de março, e vai até dia 14 de março. Então faça já a sua inscrição, quem se antecipa, governa. Amém? Essa apostila de hoje está disponível para você que quer, é só me procurar. Também tem o meu número aí no meu Instagram, ok? Siga o presbítero Wagner. Tem o meu número no Instagram, no meu WhatsApp, você me procura, com certeza eu vou te abençoar com essa apostila e você vai aprender mais sobre esse assunto. É uma apostila básica, mas é uma apostila que já vai te dar uma ideia daquilo que você precisa entender. Amém? Sobre a terra que cura. E uma outra coisa, dia 29, dia 30 e 31 de agosto. 29, 30 e 31 de agosto. 11ª Voz Apostólica, Tabernáculo de Davi. Deus vai ativar os pequenos Davis. Deus vai ativar os pequenos Davis. Aqueles que estão onde ninguém vê, onde que estão lutando contra o urso e contra o leão. Essa Voz Apostólica, Tabernáculo de Davi, vai ser algo tremendo na área da adoração, vai ser algo tremendo na área da ativação ministerial, ativação de reis, de homens segundo o coração de Deus, homens e mulheres segundo o coração de Deus. Dia 29, 30 e 31 de agosto. 11ª Voz Apostólica. Tudo você vai saber nesse grupo, que está o link aqui no meu Stories. Entra no grupo, me chama no WhatsApp, Deus vai te abençoar, com certeza. Wagner, eu quero orar. Muito obrigado, filhão, por estar comigo aqui, por ter trazido esse conteúdo aí, essa dinâmica e poder me fazer melhor aqui, entender mais e aprender mais da parte de Deus e poder ter contribuído também com todos que ficaram, entraram, que aceitaram ou não aceitaram, enfim. Mas é uma semente que é plantada para todos aqueles que vão nos ver também, porque essa live vai ficar salva em nome de Yeshua, para a glória e honra do Senhor. Amém? Amém. Senhor, em nome de Jesus, que a tua glória, a tua graça desça sobre nossas cabeças, Pai. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamot zilehem min haaretz. Bendito és tu, eterno nosso Deus, que faz sair o pão da terra para a nossa fartura e prosperidade. Que esse pão da terra venha, Senhor, sobre cada homem e cada mulher dessa live e que vai assistir essa live posteriormente. Eu os abençoo em nome de Jesus. Corre lá no Stories, faz logo sua inscrição. Amém? Entra no nosso grupo, você vai ter um conteúdo exclusivo, enquete, quiz. Deus vai abençoar você nesse grupo. CVA, Voz Apostólica, Deus abençoe. Paz. Shalom, Wagner. Shalom, shalom, shalom. Shalom a todos.